Abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 4. Quero ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 4, e os versículos de números de 1 a 7. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E aconteceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se o não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Hoje nós vamos começar a tratar de um assunto muito importante para todos que desejam viver uma vida cristã. Nós vamos começar a tratar um pouco sobre o pecado. Nós acabamos de ler um texto que todos conhecem, aonde pela primeira vez a palavra pecado, ela é introduzida na Bíblia, aonde o homem já gerado de uma forma pecaminosa, tem atitudes pecaminosas. E eu quero que os irmãos nesses dias, se Deus assim permitir, que a gente possa entender que o pecado, ele é o problema de cada um de nós. Você pode achar que tem problema financeiro, você pode achar que tem problemas em várias partes destes dias, mas o maior problema que nós temos se chama pecado. E isso acontece por uma razão simples. O pecado faz eu e você estar aqui dentro. O pecado faz eu e você pregar a palavra. O pecado faz eu e você trazer ofertas a Deus, e Deus não ouvir, e Deus não aceitar. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não têm contato com Deus. Muitas pessoas ofertam algo a Deus, mas Deus não aceita as suas ofertas. E isso porque o pecado, ele impede que Deus te escute. Ainda hoje o pecado impede que Deus nos escute. E isso está comprovado quando nós lemos até mesmo Isaías 59, quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 2, a Bíblia traz um relato que é importante a gente se lembrar. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É bom hoje aqui, irmãos, porque tem uma mistura de santo e profano. A pessoa hoje ela faz um ato ruim e vem ao culto pedir perdão. A pessoa hoje entra na igreja e ela diz: eu vim ofertar ao Senhor. Mas se lembre que pecado não confessado, não arrependido, ele te impede. Você não é uma pessoa que tem contato com Deus. Se você está aqui hoje e está vivendo uma prática pecaminosa porque quer e porque decidiu, Deus, o pastor te escuta, os irmãos da igreja se escutam, os irmãos se comovem, os irmãos podem até tentar fazer alguma coisa, mas Deus, ele não te escuta. E isso está escrito para que a gente fique atento. Porque o pecado é o problema do mundo. Não é econômico, irmãos, é do mundo. Porque o egoísmo faz quem tem 10 Ferrari em casa não ajudar quem não tem comida. A pessoa fica pagando tributos e tributos de imóveis fechados, que ninguém usa, que ele nunca vai. E não tem coragem de ajudar alguém. As pessoas veem um cachorro na rua, pegam, levam para casa e dão de comida. As pessoas veem uma pessoa na rua passando fome e dizem: merece, deve ficar aí. Perceba que o problema não é econômico, porque tem comida para todo mundo.
Tem dinheiro para matar a fome do mundo, mas é melhor ficar guerreando e destruindo famílias, matando inocentes e tirando os pobres das regiões mais ricas, para que os ricos não se sintam incomodados com o cheiro, com o barulho, com a falta de educação. E nós estamos pensando que o problema do mundo é econômico, é a saúde, não é. O problema será sempre o pecado. E isso acontece porque no mundo, como diz João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, João diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Não tem jeito, irmãos. O mundo que diz, o sistema, não pense que quando alguém vai entrar no governo, ele vai orar para ver o que fazer. Quando alguém vai lançar um produto, eles vão orar para ver se o produto é de acordo. Pelo contrário, está cheio de informações na internet que cantores, quando vão lançar a música, fazem um sacrifício para o diabo para aquela música fazer sucesso. Está na internet, você pode escutar. Mas a gente não liga muito. Eu gostei do ritmo, eu gostei da música, da batida, e eu vou ouvir, pronto, acabou. Se o pastor está dizendo que é pecado, para mim não é pecado e a vida continua. O problema nosso é que nós estamos relativizando o pecado. Aí o que é pecado no Brasil não é pecado na Itália. No Brasil é pecado se encharcar de vinho. Aqui não, então aqui eu vou beber vinho até cair. No Brasil é pecado fazer algum tipo de comportamento. Aqui não. E isso não é. A Bíblia vai nos deixar bem claro que pecado não é cultural. O pecado não tem nada a ver com a cultura. Mas tem cultura que é pecaminosa. Mas pecado é pecado aqui, pecado é pecado no Brasil, na China, no Japão. Biblicamente, o pecado ele não é cultural. Entenda isso. Por exemplo, se você vai na Escócia, pode ser que tenha lá um pastor pregando de saia. Porque tem irmãos que ainda até hoje acham que o terno, se eu vim aqui pregar sem terno, tem irmão que vai embora da igreja. Desviou o infeliz, tirou o terno e a gravata. Como se o terno e a gravata fosse uma exigência bíblica, não é. E se nós fôssemos considerar a roupa, por mais que tenha roupa indecente, entenda o que eu estou falando, senão alguém vai falar, não. Se a gente fosse considerar o terno e a gravata, quem está roubando o mundo inteiro usa terno e gravata. Então eu tinha que urgente tirar o terno e a gravata. Porque os maiores ladrões, eles se vestem de terno e gravata. Não é a roupa que te santifica. Não é a roupa que define o que é pecado e o que não é pecado. Por mais que algumas roupas levam você ao pecado. E aí, o que aconteceu agora? Nós relativizamos pecado. Para mim, isso não é pecado. Tanto que às vezes o pastor está aqui pregando, tem alguém sentado ali que não concorda e fica assim, ó. Vai no banheiro, dá uma dor de barriga, vai passear. Alguns põem o fone de ouvido e começam a ouvir música. Por quê? Eu não quero saber o que o pastor está dizendo que é pecado. Para mim não é pecado. E aí começa ao mundo inteiro viver uma situação, falta de milagres, falta de transformação, falta de salvação. Por quê? Porque a gente relativizou. Aí nós vamos entrar na presença de Deus em pecado. Está na presença de Deus? Está lá. Está na presença da igreja. Ah, mas eu dei a oferta. Você deu para a igreja. Deus não aceita. Deus não compactua com o pecado. E nós vamos passar esses dias falando sobre o que mata o homem. O que separa o homem de Deus não é a placa da igreja, é o pecado. Só que quando eu e você relativizamos, começamos a praticar alguma coisa que é pecado, mas como para mim não é pecado. Alguns vão dizer assim, ó, eu estou com a consciência em paz. Vai ter tanta gente no inferno com consciência em paz até chegar lá. Lembra quando Jesus falou que aquele homem morreu? Até chegar lá no inferno ele estava com a consciência tranquila. Dormia, bebia, casava. A volta de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar casando, brincando, se divertindo. Mas entenda que pecado continua levando para o inferno. Pecado te separa da comunhão com o Deus Santo. Com o Deus Santo. E nós estamos brincando com o pecado como igreja. Aí a pessoa vem para um culto, escuta a palavra e quando sai da igreja começa. Irmãos, e não adianta ficar passando pano e dizer, não, amor, a misericórdia, tudo isso é real e existe. Mas sem arrependimento não vale de nada. Sem conversão verdadeira não vale de nada. Aí a igreja sofre, em qual sentido? Quem está lá fora, que pensa em vir. Você já foi, eu já deixei de ir em algum lugar, porque alguém que foi disse, é horrível a comida. Eu nunca fui.
Mas alguém falou para mim, é horrível. Eu não vou naquele restaurante. Por quê? O irmão foi, eu não fui. Mas ele foi, eu confiei nele. E tem pessoas que queriam vir aqui, mas ver você e eu aqui, e eu e você ter uma vida desgraçada, eu e você ter uma vida de comunhão com o pecado, a pessoa fala, para que eu vou lá? Aí alguém pode dizer, e é o que dizem, para dar dinheiro, para ser hipócrita. Por isso, nós vamos tratar esses dias com muita verdade do pecado. Nós vamos falar muito forte sobre isso, porque você não tem problema, você tem pecado. Nós vimos um homem aqui que ele chegou diante de Deus para trazer a oferta. A Bíblia diz que Caim foi até Deus, mas Deus não ligou para a oferta dele. E tem uma palavra que aí Deus vai falar para ele, o pecado jaz à porta, e ele quer te dominar. Mas ele termina o versículo dizendo, mas você, não é isso que está escrito lá no versículo número 7? Mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Mas você deve dominá-lo. E como para muitos de nós, irmãos, o pecado fica sendo questão de igreja. Não, na minha igreja pode, eu não tenho muito isso hoje. Alguém sempre vem aqui e me fala assim, o que pode aqui? Eu já não gosto dessas perguntas, irmãos. Porque uma pessoa que vem para uma igreja para perguntar o que pode e o que não pode, ela tinha que vir perguntando o seguinte, vocês pregam a Bíblia? Qual é? Eu me lembro que tem um irmão que está aqui entre nós, que para vir para a igreja ele me fez um... Ele falou, preciso conversar com o senhor. Eu falei, precisa conversar comigo? Chegou lá, né? O Hélio estava comigo lá. Ele fez uma sabatina comigo. Qual que é a regra de fé? Qual que é isso aqui? Isso aqui é pecado? Eu falei, não, isso não é pecado, mas a gente não faz por causa de um costume. Ah, gostei. Ah, isso aqui a gente não faz. Não, não é pecado. Mas a gente tem um costume de não fazer, porque alguns irmãos não entendem, então, mas não é pecado. Se você não quiser fazer, não precisa. Por quê? Isso eu gostei. Agora outros vêm e falam assim, o que pode, não pode? Perceba, a intenção não é adorar a Deus, é estar dentro de uma igreja que me permite viver em pecado, sem se sentir em pecado. Isso se chama o quê? Engano. Isso se chama o quê? Ilusão. Ilusão é quando você vê o cara pegar uma moeda, ele faz assim, ó. Todo mundo sumiu. Está aqui do lado, mas a gente não sabe. A gente põe em câmera lenta, mas não vê. Porque ele é um ilusionista. E tem muito pastor hoje ilusionista. Tira você da cena, o pecado de cena, e você se sente bem. Mas aqui nós temos que entender nessa noite que o pecado vai levar para o inferno. Irmãos, pecado não tira você do púlpito. Entenda o que eu estou falando. Pecado não tira você da comunhão na igreja, com os irmãos. O cara é legal, porque tem gente safada, sem vergonha, que é legal. Mas vai lá falar com a mulher dele, se ele é legal. Eu tive um pai que era assim, todo mundo falava que meu pai era o cara mais legal do mundo. Meu pai chegava aqui, irmão, já comprava picanha, comprava carvão, fazia um churrascão, chegava na rua, todo mundo falava, que homem, gente boa. Chegava em casa, descia a surra em nós, espancava minha mãe, um homem safado, sem vergonha. É meu pai, hein? Estou falando meu pai, então eu posso falar. Se ele ficar bravo, ele se mexa lá no caixão, volte aqui para conversar comigo, que eu vou falar isso na cara dele. Ah, pastor, mas você não tem que honrar seu pai? Eu honrei quando eu estava vivo, mas não prestava. Bateu na minha mãe, espancou minha mãe, deixou a gente passar fome, abandonou a gente. Isso não é homem. Só que a gente fica fingindo que está tudo bem. Se alguém é legal comigo, não importa. Não, tem homem safado, se afasta. Traiu a esposa, vai lá e a gente está falando, não, mas ele é legal. Não é legal, homem legal não trai a esposa. Homem legal não abandonou filho. Só que a gente é melhor que Deus. Aí nós ficamos falando, mas é meu amigo. Vai com essa amizade. O inferno está bem ali na esquina. O pecado jaz à porta. Só que a gente brinca com isso. Só que quando fere eu, aí eu descarto as pessoas. Mas feriu você, eu tenho... O que eu tenho a ver com sua vida? Perceba, nós estamos relativizando o pecado. Nós achamos que Deus é mais ruinzinho que nós. Eu vou ser melhor que Deus. Deus falou para se afastar dessa pessoa, eu não me afasto. Eu vou ficar perto. Mas aqui está dizendo que tem que se afastar. Não, mas isso aqui não vale. Está lendo errado. Isso era pecado, pastor, no passado. Hoje não é mais pecado. E aí, eles pegam o quê? Pegam os extremistas da fé, porque tem, né? Tem os pastores que massacraram famílias, dizendo, não, isso não pode, até que o seu filho começou a fazer. É como se eu aqui falasse, irmãos, não pode usar bermuda. Aí meu filho está crescendo, ele está com a bermuda. Aí eu falo, irmãos, eu estava pensando bem,
e avaliando a palavra. Mas é mentira, não estava avaliando nada, que agora ele tem um filho, o filho quer fazer, aí ele abre para a igreja. Isso não é certo. Só que você nessa noite tem que entender o seguinte: pecado leva para o inferno. Pecado não deixa você ter comunhão com Deus. Você em pecado, confessado, sem arrependimento, você não tem contato com Deus. Não, mas eu estou me alegrando. Pode ir na balada aí, tem muita gente alegre. Pode ir fora, tem gente rindo. A felicidade espiritual não tem nada a ver com essa felicidade física. E eu quero nesses dias meditar com os irmãos sobre isso, porque a gente não pode ficar vindo no culto. A gente não pode ofertar, que nem fez Caim. Não podemos trazer a oferta que seria hoje o nosso culto, a nossa oferta, e viver uma vida de pecado. Por quê? Porque Deus não vai aceitar ela. E os irmãos, aí a pessoa vem na igreja, ela canta, ela prega, ela oferta, mas ela vive triste, angustiada, uma reclamação, uma pessoa falando mal de todo mundo. Aí você fala: por que, meu Deus? Você é tão boa? Não é boa não. Não está entendendo o propósito de Deus na nossa vida. E nós precisamos nessa noite começar a refletir sobre isso, para ver alguém que está fazendo isso, chamar e falar: irmão, vem cá, você não está fazendo o que a Bíblia diz, não, isso aí é pecado. Ah, mas não, isso é pecado. E a gente tem que saber fazer isso. Então eu quero ler com os irmãos hoje algumas coisas até, nós vamos demorar isso aqui eu acho, mas vamos ficar uns 5 meses falando disso. Talvez os cultos de quarta-feira se esvazeiem de vez, né? As pessoas falam: não, eu já sei que ele vai falar sobre pecado, eu vou lá para quê? Estou precisando hoje de uma cura, de um milagre. Irmãos, entenda uma coisa: crente morre, crente fica doente, crente fica desempregado, crente fica com todos os problemas desse mundo, porque Jesus falou isso. Só que crente não perde a fé em Deus, crente não perde a presença de Deus. E tem gente que só está transitando quando está ruim. Aí quando vai ficando tudo bem, e é melhor a gente orar do que murmurar. Vamos abrir a Bíblia aí? Eu quero ler com os irmãos algumas coisas que a Bíblia diz que é pecado, e nós estamos aceitando, e quem é contra está sendo castigado. Mas eu quero ler com os irmãos, porque eu acho que ou a gente entende isso, ou a gente vai ter um problema muito sério quando chegar depois dessa vida e for se encontrar com o Senhor. Abra aí sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler a Bíblia, tá bom, irmãos? Hoje, geralmente não se lê a Bíblia e fala o que se pensa, escreve uma tese, mas eu continuo achando que é melhor ler a Bíblia, que ela corrige cada um de nós. Quem achou, diga amém. Amém. Não sabeis que os injustos não, escute, herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O texto ele é muito direto, não precisava nem explicar mais. Precisava? Não, fecha a Bíblia, vamos embora. Porque ele está dizendo que quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. Quem pratica isso não tem parte com Deus. Aí nós estamos vendo nos dias de hoje que os devassos, que é todos aqueles que têm um comportamento imoral, pessoas que vivem no meio da imoralidade, tudo que ele vê, a piada é imoral. Tudo que ele escuta, ele leva para o outro lado. Aí a gente escuta uma pessoa dessa e acha legal. Ele é tão legal fazer eu rir. Mas é uma pessoa devassa. É uma pessoa que não tem moral. Se você está aqui, você é um imoral, você não vai para o reino dos céus. Mas eu estou dizimando, eu estou ofertando, todo mundo fala que eu sou legal, eu até sei pregar. E quando eu prego, o fogo desce. Pregação que faz fogo descer, muitas vezes ela não faz o crente subir. É bom ficar atento. Que fogo é uma questão de percepção pessoal. Tem gente que sente fogo ouvindo música, tem gente que sente fogo com alguma coisa. Tem gente que alguém do lado começa a bater palma, ele também começa a sentir fogo. Mas a palavra diz que quem é devasso não vai entrar no reino de Deus. Aí ele diz também, os idólatras, e aqui nós vamos pegar só os irmãos, vou chamar de irmãos, católicos, não é isso?
Que a gente fala assim, não, eles são idólatras. Nós também somos. Quando nós trocamos Deus por um pregador. Quando nós trocamos Deus por um cantor. Quando nós trocamos Deus por um desejo meu, pessoal. Isso aqui ninguém toca. Perceba que quem é idólatra, idólatra é quando você tira Deus e põe alguma coisa no lugar. É quando Deus não é o centro da sua adoração. É quando Deus não é o centro da sua comunhão. É quando eu venho para o culto só pregar. Não venho adorar Deus não, eu estou aqui para pregar. Ah, eu vim cantar. Se eu não cantar, Deus não age. Se eu não cantar, eu não saio feliz. Pessoas que não entendem que o propósito de saber essas coisas é para nos livrar do inferno. Então, se você hoje é um idólatra, você não vai entrar no reino de Deus. Só que tem alguém dizendo que não pode dizer, que é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Aí a Bíblia, ele continua dizendo assim, os adúlteros, isso aqui quem não faz fica tranquilo, fica até assim. Os adúlteros, eles não vão entrar no reino dos céus. E tem um monte de crente por aí, e um monte de gente que era crente, que não está mais na igreja por aí, adulterando e falando, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe mesmo. Quem não sabe é você. Tem gente rindo, tem marido adulterando e rindo, tem mulher traindo o esposo dizendo, como é bobo, não vê nada. Tem homem por aí se achando galã, nossa, todas estão querendo ficar comigo, eu estou arrasando. Lindo, ai como você é lindo, cheiroso. Ai, sua mulher. Vai rindo, filho. Quando você sentir a chama ardente do inferno, você vai rir também. Por isso eu digo uma coisa, nós temos que hoje parar de achar que só tem um pecado. Tem uma relação que diz que quem faz isso não vai entrar no reino de Deus. E quantos cristãos estão por aí adúlteros? Homens imorais, cristãos, mulheres adúlteras, mulheres imorais. E estão rindo porque se sente bem. Ai, ela falou que eu sou lindo. Vai lá. O diabo também deve estar achando você lindo. Irmãos, trair a esposa não é questão de boniteza, de lugar. É falta de caráter, é falta de Deus na vida. Não é a mulher bonita que fez você trair a sua esposa. Foi a sua falta de caráter, a sua falta de comunhão. Foi o pecado que dominou você. Porque quando você é um homem de Deus, pode ser a mulher do governador, pode ter dinheiro, pode te chamar, e você diz, eu vou pecar contra o meu Deus? Eu não. Então se você hoje está vivendo em adultério, se arrependa que dá tempo. Se arrependa que dá tempo. Porque senão você vai direto para o inferno. Não, mas agora eu estou feliz. Vá feliz para o inferno. Aí ele continua dizendo, e também os efeminados não vão entrar no reino de Deus. E hoje não pode mais falar disso, porque senão você perde seguidor, perde amigo e vai até preso. Mas homossexualidade é pecado. Homem com homem é pecado. Mulher com mulher é pecado. Homem se vestindo que nem mulher é pecado. Homem, você que é crente, tem atitude de homem. Você que é homem, seja homem. Só que hoje está pecado falar que é pecado. Então tá bom, vamos parar de falar tudo. Vamos ficar aqui cantando, dizendo que a gente é cheiroso, a gente é bonito e pronto. É pecado. Do mesmo jeito que a prostituição, o adultério, o efeminado, que é um homem que tem traços de mulher. Homem hoje que é fofoqueiro, até isso, irmão. É um traço de mulher? É uma falta de caráter. Homem todo mole. Homem se vestindo com as roupas, que vai falar para você, viu, meu irmão? Só que isso, não, pastor, isso aí é pecado lá atrás. Hoje é o mundo da inclusão. Nossa igreja tem que ser inclusiva, dizer que todo mundo é bem-vindo. E eu digo, todo mundo é bem-vindo. Mas o que aqui diz que é pecado, vai continuar sendo pecado. E nós não vamos condividir o pecado. Só que hoje não pode falar mais que isso é pecado, irmãos. É uma escolha pessoal. Vamos respeitar. E quem nunca respeitou? Só que hoje a igreja peca porque a gente aceita que o adúltero. O cara trai a esposa, engana tudo e a gente tem, vamos orar por ele. Ore, mas ele ainda é safado, sem vergonha. Só que a gente não fala que é não. Aí a gente vai buscando culpado. Foi a esposa que não se vestiu direito.
Foi o marido que não cuidou do corpo. É mentira. É a sua falta da presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, corrige os problemas dentro de casa. A esposa com o Espírito Santo vai chamar o marido e falar: marido, se cuida, meu filho, perde a barriga. Ô meu filho, eu sei que o cabelo caiu, mas lustra a cabeça. Limpa, faz alguma coisa, compra uma peruca. Mas não larga, não trai. Traição não é problema, traição é pecado. Ah, eu tive um caso. Não, meu filho, você teve um pecado. Ah, eu tive uma queda. Você não teve uma queda, você teve um pecado. Queda não leva para o inferno, pecado leva para o inferno. Só que a gente está brincando com o pecado. A igreja no geral está brincando com o pecado. E para ter sucesso, e para ter igreja cheia, e para ter dinheiro na conta do pastor, para ele poder viajar e fazer o que ele quiser, as pessoas vão abrindo mão do que é pecado. Tem crente que é padrinho hoje de quem é homossexual e diz: não, mas é porque é meu amigo. Deus vai cobrar de nós. Ah, mas adulterou, largou a esposa, mas é meu amigo. Tá bom, fique brincando. Olha lá. Aí ele também diz que os sodomitas. Você lembra como que estava em Sodoma e Gomorra? Chegou 2 anjos. O povo chegou lá na casa de Ló e falou: tira os homens para fora que nós quer deitar com eles. Aí Ló, no desespero, disse: não, eu tenho 2 filhas virgens. Façam a relação de pecado, mas pelo menos homem com homem, que é menos mal. Homem com mulher, que é menos mal. Falou: não, nós aqui que é homem com homem. Nós quer ferir o princípio de Deus. Nós quer fazer contrário à vontade de Deus. Mas quem faz contra a vontade de Deus vai para o inferno. Aí ele diz: os sodomitas vão para o inferno. Não vão entrar no reino de Deus. Aí não pode mais falar isso. Aí aqui ele diz também: os ladrões também vão. Não, mas eu não roubo. Lógico que rouba. Você vai trabalhar e engana o patrão? Isso é roubo. Você contrata a pessoa para trabalhar e não paga ela direito, fica enrolando para não pagar, dizendo que ele não caiu. Caiu sim, é que você não quer pagar. Ah, eu fiz o trabalho e o cara não me pagou. Meu irmão, não tem nada a ver. Você não tem que receber por causa que o outro está... Não, tem que pagar o que você contratou. Aí vou trabalhar, chego lá, vou para o banheiro, fico lá no mensagem no WhatsApp: estou roubando o meu patrão. Você não vai para o céu por causa disso. Mas pastor, é radicalismo. Não, é Bíblia. O pecado é o nosso problema. Porque se você fosse o patrão, você ia reclamar do funcionário enrolando. Mas quando você é funcionário, você enrola. Tudo que nós vamos ver, roubar é tirar o direito de alguém que conquistou. A pessoa conquistou para ser patrão, então respeite ela te contratou, trabalhe direito. Se não quer mais, peça a conta e vai embora. Se você não quer pagar direito, não seja patrão. Aí aqui diz: quem é ladrão não vai entrar. Só que a gente acha que ladrão é só quem está com a arma na mão dizendo: bem, passa aqui. Não é não. Tudo que você faz para tirar do outro que é direito dele, você está roubando. Aí ele continua dizendo: olha, irmãos, os bêbados também não vão entrar não. Aí tem quente hoje perguntando: por que não pode beber? Porque quem bebe fica bêbado. Não, mas eu tenho controle. Mas será que o seu filho vai ter controle? Aí o filho vê o pai bebendo. Aí o filho vai: eu vou beber. Papai bebia. Aí o filho não tem o controle do pai. Aí o filho vira um alcoólatra. Aí o pai vem na igreja orar para Deus libertar o filho da alcoólatra. Não, porque ele não... Irmãos, aqui diz que bêbado não vai para o céu. Tudo que induz você a pecar tem que sair da sua vida. É por isso que eu falo, a igreja vive um período de o que não pode. Mas não pergunta o que pode no sentido espiritual. Como é que eu faço? Aí ninguém pergunta: como é que eu faço para ler a Bíblia? Não, simplesmente não lê, porque tem sono, não entende, é difícil e eu não vou ler. Mas é na Bíblia que você encontra a lista do que é pecado. Aí ele também diz uma palavra aqui, ó. Isso aqui não existe, eu acho, entre nós, nem em igreja nenhuma. Os maldizentes. Pessoas que falam mal de tudo. Pessoas que defamam todo mundo. Pessoas que têm a capacidade de cumprimentar alguém sorrindo e quando sair nas costas, olhar para alguém e dizer assim: ai, eu não estava aguentando mais ficar com ela conversando. Pessoas que maldizem todo mundo. Pessoas que não sabem ficar longe de um comentário. Que querem ter opinião em tudo. Pessoas que sempre dizem: ah, eu não gostei. Ah, eu não gostei da cor. Eu não gostei do cabelo. Guarda a tua opinião. Vai orar. Vai jejuar.
Só que a gente acha que o pecado só é moral. Maldizente não entra no reino dos céus. E a gente tem que orar, porque isso aqui é meio comum entre nós. Só foi um comentário. Não, cuidado com o teu comentário. Ah, mas é legal, mas cuidado com o teu comentário. Irmãos que sempre querem participar de assuntos que não tem nada a ver. Quem fez? Não interessa quem fez. Participa. Quem limpou a igreja? Não foi você, porque você não veio. Ai, tá limpa a igreja? Não foi você. Se fosse você que tivesse vindo, você sabia quem tinha te ajudado. Ai, tá suja? Não foi você, porque se tivesse vindo, não estava suja. Perceba, pessoas que querem maldizer tudo que eu não participo, eu vou maldizer, porque eu não participei. Mas quando eu participo, eu digo que foi bom. E quando vai ruim, eu falo, estava mal, não estava legal. Atento, os maldizentes, eles não entrarão no reino de Deus. Nem os roubadores. Só que a gente como igreja acha que é pecado só quem não faz o que, quem faz o que eu não faço, não é isso? O que eu faço é fraqueza, o que os outros fazem é pecado. Tem gente que chega e diz, mas eu estou com um probleminha. Não, isso não é problema, isso é pecado. Você está pecando. E pecado leva para o inferno. Quando você está em pecado, Deus não te escuta. Aí alguém vai falar, mas não somos todos pecadores? Nós vamos desenvolver isso aqui para frente, mas eu quero hoje que você entenda o que é pecado. Pecado é aquilo que tira você da presença de Deus. Ah, mas eu estou se sentindo alegre. Todos os pecadores que morreram estavam alegres. Lembra de um rei que estava lá? Filho de Nabucodonosor, Beltesazar? Estava onde? Num banquete. Feliz demais, irmãos. Misericórdia. Pensa o cara feliz. Aí chamou até a esposa para ficar lá com ele na festa. Só que sábio olhou e falou, essa festa aqui não está boa não. Todo mundo que era inteligente não foi na festa. Mas os crentes hoje gostam de uma festa, né? Não importa se tem bebida, se tem safadeza, se tem sem vergonhice. Eu estou evangelizando. Mentira. Está participando e curtindo o ambiente. É bom a gente se entender que isso daqui vai dar problema. Ah, mas eu estou alegre. Beltesazar estava alegre. Só que de repente, meu irmão, chegou uma mãozinha lá e ó, pesado foste, e dançou. Perceba que vai chegar um dia que nós vamos estar diante daquele que vai dizer, e aí? Mas eu não sabia que era pecado, estava escrito. Não, mas eu não li a Bíblia. Por que você não lia? Se era uma ordem minha, ler Bíblia. Ah, mas eu ouvia, mas não entendia. Mas por que você não perguntava para quem pregava depois, porque você não entendeu? Não, porque eu entendi na verdade. Irmãos, vai acabar as desculpas, hein? Isso tudo aqui, quem diz que é pecado é a Bíblia. Só que nós aceitamos quase tudo aqui, sem exceção. Alguém vai dizer, não, não aceito adultério. Não, mas homossexual, né, não sei. E tem uns irmãos que não entenderam o que é isso, e falam assim, mas era desde criança que ele era assim. Tem uns irmãos que não sabem orar, não sabem falar, não sabem se expressar. Então, o ser vergonha também, desde criança ele era assim. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom, mas o seu coração, as imaginações do seu coração. O nosso problema não é qualquer coisa externa, está aqui dentro, é o pecado. E nós vamos falar como vencer esse pecado. Mas tem mais coisas que a Bíblia diz que é pecado. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, que hoje nós vamos ficar falando muito disso, porque é isso que está matando cristãos, igrejas, casamentos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Aqui tem mais uma relaçãozinha rápida. E eu vou parar só nessas duas, porque tem mais uma, mas eu vou tentar acelerar essa parte. Quem achou, diga amém. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas, agora, porque aqui vai aumentar bastante o conteúdo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, eles não herdarão o reino
de Deus. Aqui quando você vai ler prostituição é porneia, que seria um sexo de pessoa solteira. Casado não faz porneia. Casado faz morqueia, que seria adultério. Quem não é casado não faz adultério. Só se tiver do outro lado uma pessoa que se relaciona casado. Mas quem é solteiro, que está aí tranquilo, beijando as gatinhas e transando com as gatinhas, inferno. Por isso que a gente tem que orar. Porque isso aqui, irmão, em nenhum lugar do mundo você vai ver dizer que sexo antes do casamento é pecado mais. É até careta, não é isso? Que careta? Você não faz sexo? E como você sabe que vai gostar da pessoa se casar com ela? Eu não estou casando ela para fazer sexo. Estou casando porque eu a amo. E o sexo é natural, irmãos. Só que aí, aqui diz que quem comete isso, e está cheio de gente na igreja cometendo prostituição. Para nós, prostituta é aquela mulher que está ali, né? Vendendo o corpo por 100, por 50, 200, 1 milhão, não sei. Mas a prostituição que a Bíblia diz é um sexo de duas pessoas que não se casaram. Então, se você está aqui e não está casado, se está fazendo, se arrepende hoje. Porque se ele voltar, inferno. Aí ele diz o seguinte: impureza. A gente até falou já um pouquinho atrás. Tem gente que é impura demais. Aí ele diz outra coisa, lascívia. E lascívia é um pecado que ninguém pensa que comete, né? Calor agora, vai chegar uma fase aí. Shortinho aqui. Toda por aí. Calor. Eu preciso ser livre. Aí você vê os muçulmanos no calor. Eu não sei, os irmãos que estão no Brasil assistindo, eles não têm noção do que é isso. Irmãos, aqui está 45 graus. Você vai no lago, os muçulmanos, as mulheres, né? Porque os homens são folgados. É uma carga pesada nas mulheres. Eles estão lá de bermudinha, mas as mulheres, elas estão cobertas. Esses dias a gente foi, no verão passado, que tinha uma daquelas que usa telinha, né? Xiita mesmo. E ela tinha telinha. E ela estava dentro da água, irmãos, com aquela burca. Não dava para ver nem os olhos. Aí nem tá calor, os crentes, além de pôr roupa curta, e aí coloca: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só falta roupa, né? A roupa falta, nada faltará. Mas perceba, ele está dizendo o seguinte: lascívia é quando você vai gerar no outro. E lascívia na sua roupa é quando você tem uma conversinha que faz o outro se arrepiar, sabe? Ai, se eu pudesse. Vai para o inferno podendo. Você pode. Tudo que leva o outro a ter um sentimento imoral é lascívia. Tem um monte de gente fazendo isso. Só que não é pecado, né? A gente definiu que não é, ué. Aí ele fala de novo da idolatria, e eu não vou voltar. Ele vai falar da feitiçaria, que é o que está mais aí. Não sei se os irmãos viram, ontem passou uma matéria no jornal, e está bastante lá nos Estados Unidos falando, que foi filmado 2 bruxas no mato comendo a carcaça de um alce, né? Em um ritual. E você não pode saber, mas as religiões que mais crescem fora, né, não é o cristianismo que mais cresce. O cristianismo é o que mais diminui. As Wiccas, que são as bruxas, tudo que vai à mística, tudo que vai transcender a alma, está crescendo. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né? Jesus perguntou: será que eu vou achar fé? Será que vai ter alguém ainda crendo no que está escrito? Porque, irmão, o que está escrito, você quer saber se você está na direção despencando para um lado errado? Quando você lê a Bíblia, se você fica com raiva, se você não tem prazer, você fala: não, isso aqui eu faço. Eu não, acho que alguém escreveu errado. E não é o que está acontecendo? Mas aqui diz que quem faz feitiçarias vai para o inferno. Aí ele diz outra coisa: inimizades. Eu vou deixar isso aqui porque a gente já comentou um pouco. Porfias, que são aquelas briguinhas, discórdia, tudo que dá briga com tudo. Tem gente que dá briga com tudo, irmãos. Tudo dá briga, tudo. Qualquer conversa dá confusão. Aí ele diz outra coisa: emulações. Aquela pessoa que vem na igreja e vê o outro cantar, fala: quando for minha vez eu vou. O outro está fazendo melhor, preciso fazer alguma coisa.
Pessoas que quando vê alguém fazendo melhor que ela, entrega o que está fazendo. Porque não quer fazer igual, não quer melhorar, quer só ter uma posição de título. Cuidado, emulações. Iras, né? A ira em si não é pecado, ó. A ira em si não é pecado. Tanto que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. O problema é que a gente faz com a ira o que sai da nossa boca, a nossa atitude. Você pode ficar irado, é natural, nós somos seres humanos. Só que você pode se controlar. E se você não está se controlando, você pode orar a Deus e falar: Deus, eu preciso me controlar. E aí você vai fugindo das situações. Respira 3 vezes, conta até 10. Quando quiser ficar nervoso, grita: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Dá um jeito. Aí ele diz outra coisa: pelejas, que engloba atitudes egoístas e ambiciosas. Dissensões, que é uma discórdia, uma desunião. Heresias. Isso daqui parece que nem é mais pecado. Cada um fala o que quer. Irmãos, o que não está escrito na Bíblia é heresia. Por mais, até mesmo dizer que quem não usa terno vai para o inferno. É heresia. Não. Se o pastor pregar sem terno, é pecado. Aonde está escrito? Eu sempre falo com os irmãos aqui: aonde está escrito? Porque se não tiver escrito, tem que ter uma explicação pelo menos plausível. É quando a gente vem aqui que alguém diz: pastor, eu não gosto de usar terno. Tá bom, eu não gosto de usar terno, usa terno. Quando você vai para um casamento, você faz o quê? Eu uso um terno. Aí eu falo sempre para eles a mesma coisa: quando você for pregar, você põe um terno, tá bom? É só isso. Mas por que é pecado? Não, é porque a gente tem um costume. Basta explicar, irmãos. Basta explicar. Só que a gente não tem um entendimento de explicar e vai dizendo que é pecado. Dizer que é pecado, que não é pecado, é heresia. E dizer que o que é pecado não é pecado também é heresia. Tem as duas vertentes. Aí ele fala outra coisa: inveja. Ninguém tem inveja não, deixa isso para lá. Homicídio. Não, ninguém matou ninguém aqui não, né? Não, homicídio não, deixa isso para lá. Bebedices, de novo não. Aí aqui tem uma parte: glutonaria. É pecado? É pecado. Não é a pessoa que come muito, é que come quando não está mais aguentando. Pessoas que querem comer até acabar. Perceba que essas coisas, elas impedem de entrar no reino de Deus. E aí é por isso que a gente tem que hoje se concentrar e dentro desses dias meditar, porque é o pecado que te tira da presença de Deus. Não foi ninguém, foi o pecado. Mas não foi o pecado do teu irmão, foi o teu pecado. Porque quando você entende isso, você entende que não é o outro que te influencia, é o pecado seu que é influenciado pelo outro, e você começa a agir com aquele sentimento contrário à vontade de Deus. E aí, para a gente poder entrar de forma muito mais assertiva da próxima semana, eu queria que você, de uma forma muito clarinha, né, assim, vamos dizer assim, de forma, fizesse uma separação entre o que é santo e o que é profano. Porque senão, quando a pessoa vem para a igreja, irmãos, aqui ó, e sente tristeza, não é por causa do culto, é o pecado. Quando você está cansado é uma coisa, quando você está triste por uma situação, morreu alguém, eu estou triste, ok. Mas quando você não tem nada disso, e o fato de vir, ouvir, te incomoda, tem que orar a Deus. Porque o que vai entristecer nós é o pecado. Porque pensa, quando você está do lado, quem tem mãe aqui, né? Quando você está do lado da sua mãe, não importa o que se você tenha acontecido. Nós tínhamos aqui esses dias a mãe da Josi. A Josi estava até, estou nem aí com nada, minha mãe está aqui. Por quê? A presença da mãe alegrava tanto o coração, que as situações ficam mais fáceis. E a Bíblia deixa bem claro que a presença de Deus em nós não ameniza os problemas do mundo, mas te dá certezas do amanhã. E aí você está tranquilo. Você fala: está difícil, eu tenho que me esforçar, eu tenho que organizar, eu tenho que administrar, mas tenho Deus comigo. E Deus comigo faz eu sentir paz no meio da guerra, alegria no meio da tristeza. E o que tira Deus de perto de mim? É Deus que sai? Não, é o pecado. Aí a gente fica achando desculpa para tudo, sendo que na verdade é o pecado. Então se a gente nessa noite, né, entender que o que separa
eu e você, de Deus, é o pecado. A gente vai começar a ter mais cuidado e pedir a Deus, né, que o que é pecado, a gente começa a dizer que é pecado. Respeite todo mundo. Irmãos, respeite todo mundo. É adúltero? Tá bom, eu vou te respeitar, mas não vai ficar perto de mim. Mas não vai ficar perto de mim? Não, porque você é um adúltero, você está em pecado confessado. Irmãos, eu não tenho dificuldade, porque pense eu, vamos dizer, eu quero que você pense, porque eu não sou Deus, sou uma pessoa como você. Se eu chegasse aqui hoje e falasse que eu sou amigo do cara mais cafajeste de Torino. Amigo, meu melhor amigo, dividimos ideias, pensamos iguais. Vocês iam falar o quê? Ixi, não é o fato de ir, porque Jesus, as pessoas confundem. Jesus, quando estava lá com os pecadores, ele estava falando o quê? Arrependei-vos, eu te amo. Isso daí é pecado. Ele não estava rindo. Ah, você está lá, pai? Não, pai, você está... Essa mulher nova sua é bonita, hein? Oxa, pai, trocou a véia, né? Ô, rapaz, não. Tem gente que vai rindo pro inferno, irmãos. Mas é só indo, porque quando chega lá, a risada acaba na hora. Diz, né, um pastor antigo que 1 segundo no inferno fará um homem se esquecer de todas as alegrias dele sobre essa terra. E essas coisas vão levar a gente para o pecado. E aí, as igrejas vão fazendo o quê? Tira o tema pecado. Muda o nome. Mascara. Bem-estar. E a gente não quer ouvir também falar sobre pecado. Porque lá no fundo, todos nós sabemos o que é pecado. Eu não sabia que era pecado. Por que estava fazendo escondido? O ateu, quando vai trair a esposa, sabia que ele trai escondido? O ateu, quando ele vai falar mal de alguém, sabia que ele fala escondido? O ateu. Irmãos, dá um gelo na gente, não dá? E ainda mais saber que ele sabe tudo, vê tudo. É justo, não tem culpado por inocente. Não se ilude com dízimo e oferta. Não se ilude com veste bonita. Não se ilude com palavras difíceis. Não se ilude com apresentações lúdicas ou perfeitas. É bom a gente orar nessa noite e pedir ao Senhor que nos ajude. Porque a partir da semana que vem, eu vou ser bem tranquilo esses dias, que eu vou falar tranquilo. Então, que isso fique bem claro. Semana que vem nós vamos entrar no que é pecado. Depois nós vamos falar sobre a nossa natureza pecaminosa. Depois nós vamos falar da solução para o pecado. E aí nós vamos entrar dentro, mais a fundo, sobre esse tema pecado. Porque esse pecado está matando muita gente. Só que quando você brinca com pecado, dizia nossos pais, quem brinca com fogo, se queima. Quem fica pertinho do pecado, acaba pecando. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Meus irmãos, pode ser, né? Pode ser que a gente tenha dificuldades daqui para frente em pregar o Evangelho como ele é, no sentido geral da coisa. O mundo está partindo para uma... Eu já falei isso aqui. Vou falar do Brasil, que foi onde eu escutei, que daqui a pouco não se pode mais falar mal de nada que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que homossexual é pecado, você não pode falar mais. Tem a religião de Satanás. Aí as pessoas que são seguidores de Satanás não querem mais que diga que eu vou expulsar o Satanás, porque você desrespeita a outra religião. Vai chegar a hora, e você que está aqui, aproveite. Tem igreja hoje, mas pode ser que amanhã não tenha. Vai ter templos, mas não vai ter igreja. Você sabe que tem igreja lá na China? Tem. Mas vai lá ver como eles pregam. As que estão abertas, né? Vai lá ver como é que é. Não sei se você sabe, na porta da igreja tem a foto do imperador da China. Quando está pregando, tem um cara lá olhando. Tem palavras que não se pode falar. E a gente está brincando com a liberdade que Deus nos deu para pregar o Evangelho. Tem gente que te conhece, que não conhece Jesus. Como? Se eu vivo Jesus? Então, estranho, né? Estranho. Esses dias eu estava na escola e eu fui falar com uma mãe e eu falei para ela, sou pastor. Ela falou, estou sabendo. Eu falei, tô.
Aí ela se afastou um pouco de mim, quando ficou sabendo que eu era pastor mesmo. Pastor rouba dinheiro, pastor é safado, sem vergonha. É a fama. Por quê? Por quê? Porque estão fazendo isso. Não pregam mais pecado. Irmãos, nós temos que aqui pedir a Deus que essa igreja ame as pessoas, ajude o homossexual, ajude o adúltero, ajude o sem vergonha, mentiroso, cafajeste. Vamos tentar ajudá-los, mas vamos tentar ajudá-los ele com a verdade, dizendo: você está errado, você vai para o pecado. E fazer o que a Bíblia manda. Depois de uma, duas vezes falar com ele, ele não quer ouvir, deixe ele de lado. Eu já falei para você. Se uma pessoa me ligou e falou: você vai falar do mesmo assunto? Vou, mas eu já falei 10 vezes com você. O que é que você quer ouvir diferente? Não, fazer uma oração. Eu falei: o caso agora não é oração, é atitude. Tome uma atitude, se posicione. Pare de andar com um homem pecador, que aí você vai parar de pecar. Pare de fingir que é crente. Pare de fingir que ama a Deus. É dia da gente ir embora pensando: meu Deus, se tudo aquilo tira a pessoa do céu, eu conheço um monte de pessoa que está fazendo aquilo. O que é o meu papel? Orar e falar. E se for pecador declarado, se afastar. Não vou me afastar não, eu gosto. Continue assim. Você é livre para fazer o que quiser. Mas a Bíblia diz: se afaste. Vamos orar?